Muito bem. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os dons espirituais. E aí, baseado também no videozinho que a gente viu sobre os dons espirituais com o pastor Luciano Subirá, né? Muito bom aquele videozinho, indicado pelo Rodrigo, onde nós pudemos ali ter uma análise muito boa ali dos dons espirituais, de forma rápida, né? Então hoje nós podemos aí falar deles de uma forma um pouco mais calma, mais tranquila, né? Para uma melhor percepção sobre ele, certo? Muito bem. Então vamos lá. Então, os dons espirituais lá de 1 Coríntios 12, né? A gente já falou de outros dons, tal, mas aqueles que são considerados de fato os dons espirituais, né? Aqueles que a gente debate, fala, né? São de fato esses que a gente encontra em 1 Coríntios 12. E como o pastor Luciano falou, nós podemos dividir eles em 3 grupos, né? Os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais, ou os dons de fala, né? Então, ele inclusive faz uma comparação entre o candelabro, né, lá na época do tabernáculo, e os dons espirituais, né? Porque o candelabro tinha também ali 9 hastes, né? Divididas em 3 grupos, né? 3 subgrupos. E assim também, né? Com o fogo ali do altar. E assim também a gente percebe que os dons do Espírito, que são esse fogo de Deus em nós, também podem ser divididos em 3 categorias, né? Os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais. Lá quando Paulo vai falar sobre alguns dons, operação de alguns dons, ele chega a comentar outros a revelação, né? Aí alguns pensam, mas será que revelação é um 10º dom, né? Um dom que não está listado lá nos 9. Mas na verdade, né? Apesar da Bíblia não nos deixar clara, ou melhor dizendo, a Bíblia não escrever essa divisão em 3, ela é bem aceita no meio teológico, né? Então, quando Paulo fala de revelação, a gente pode entender que ele está se referindo aos 3 dons de revelação. Muito bem. Então, vamos separar aí os dons por área. Dons de revelação, dentro dele a gente tem 3. Quais são esses 3 dons? Daqui a pouco nós vamos ver eles, cada um separado, para a gente entender o que significa, ou melhor. Quando eu falo de dom de revelação, eu tenho a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos, né? Quem aí gosta de ficar anotando as coisas para prova, aí, é uma boa questão de prova essas subdivisões. Então, se você gosta de anotar, você sinta-se à vontade aí, tá? Então, quando eu falo dos dons de revelação, eu estou falando daqueles dons onde o Espírito Santo ele vai me trazer uma revelação. Mas existe diferença entre esses dons? Existe. Apesar de não parecer tanto, existe uma diferença entre eles. E quando a gente for conversando sobre eles, você vai entender essa diferença. Então, os dons de revelação, tá aí, ó. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Muito bem, palavra de sabedoria. Tem um pessoal que de direto a Shalom trazia para cá, pastor Shell, né? De seu ministério lá dos Estados Unidos, desculpa, que são extremamente voltados para a palavra de conhecimento, né? E o pastor Shell teve aí conosco uns tempos para trás, e é muito forte esse ministério deles lá. Além disso, existe palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Professor, tá, mas e dons de poder? O que seriam dons de poder, né? Dons de ação, né? Dons que nos levam a fazer algo ou fazem algo acontecer, né? Então são dons de poder, dons de operação, né? Dentro desses dons, qual que é a divisão, professor? A gente tem o dom da fé, a gente tem
a operação de milagres e a gente tem os dons da cura. A gente perceba aí que, tirando o dom da fé, que às vezes muita gente não entende, operação de milagres e dons de cura são aí coisas bastante óbvias, né? O que que significa, né? Que é o dom de poder agir, né? O Espírito Santo nos dá a capacidade, né? Ou opera alguma coisa através de nós. Então, esses são os dons de poder, dom da fé, operação de milagres e dom de cura. E também, por último, na divisão, a gente tem os dons vocais ou os dons de fala, né? Aqueles dons que requerem de nós aí o abrir a boca, né? O falar alguma coisa. Nesses dons a gente também tem três. Quais que são os três, professor? São as profecias, aquela que Paulo vai dizer porque nós busquemos ela, né? Mas temos a variedade de línguas e a interpretação de línguas, certo? Então são aí os dons vocais. A maioria das pessoas acaba se focando muito nos dons vocais, né? Mas também existem esses outros dons aí, né? E é importante, então, a gente aprender sobre cada um deles. Antes da gente continuar, comente aí comigo, quem assistiu também, né? Principalmente, o que que vocês André, acharam? Oi. eu gostaria de ver com você se você volta para mim um slide, que é os dons de poder, que eu apaguei uma palavra aqui sem querer. Obrigada. Ah, então, Pode, pode falar de novo. enquanto vocês vão copiando, importante copiar. É, quem assistiu aí o vídeo na semana passada do professor Luciano Subirá, né, o pastor, o que que você achou? O que que mais chamou sua atenção na explicação dele? Participe aí comigo sobre a sua opinião em relação à explicação do professor Luciano Subirá, que nós assistimos no final da aula na semana passada. Alguém? Ninguém pelo menos lembra o que que ele falou? Se alguma coisa te chamou atenção, participe aí comigo. Ninguém? Que isso, gente? Vocês prestaram Eu atenção então, gostei né? bastante, André. Muito interessante o vídeo. Até, inclusive, assim, eu fiquei maravilhada com todo o conhecimento daquele rapaz tão jovem. Uhum. Mais alguém? Bom. André, eu Hum. vou ter que ouvir mais hoje, porque eu ainda estou trabalhando, e aí eu tenho medo de estar falando e estar com muito barulho, né? Mas, Hum. assim, eu também achei bem interessante, eu gostei, eu achei muito interessante quando ele fez aquelas colocações de estar, tipo assim, remetendo, né, o dom do Espírito àquelas passagens, atuações do Espírito na atualidade, né? Eu achei de muita relevância. Mas eu não vou poder estar comentando demais, porque hoje eu Uhum. vou tentar participando mais ouvindo. Até eu chegar em casa, na hora que eu conseguir chegar, se tiver aula ainda, eu consigo falar melhor com vocês, tá? Tranquilo. Então é isso. Mais alguém quer comentar? Posso seguir então, né? Tudo bem. Então tá aí as divisões, né? Bem destacadas pelo professor lá no vídeo, que são aí os dons de revelação, que entre eles está a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, dons de poder, que dentro deles está o dom da fé, operação de milagres e o dom de cura, e os dons vocais, os dons da fala, que dentro deles está as profecias, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Muito bem, vamos lá. Vamos tratar de cada um desses de forma específica, né? Vamos lá, então, aos dons de revelação. Quando a gente pensa nos dons de André, revelação, oi. desculpa, eu falei que eu não ia participar, mas aí tá vindo umas coisinhas aqui que eu queria falar. Eu Ah, acho que se eu tô, ele falou muito sobre a igreja lá de Coríntios, que era cheia dos dons, mas não sabia como usar esses dons, não é isso? Ele comentou. comentou.
né? E Uhum. eu acho que às vezes a gente até, alguns não sabem usar o dom realmente, porque tem os dons, mas não sabe utilizar, porque não teve o ensino, né, de como utilizar, e tem outras pessoas que buscam os dons, mas não sabem nem para que usar. Então, assim, o importante que eu achei muito interessante de que a falta do conhecimento de que realmente é os dons e para que eles servem é de muita importância nas nossas vidas para ser realmente usado da forma que é alinhado àquilo que é a vontade de Deus, né, nos nossos ministérios. Né? Exatamente. Né? Quando a gente não conhece os dons, não sabe para que serve, né? Que é apenas por querer, não tem uma motivação, digamos assim, de edificar o reino de Deus, é provável que a igreja, né, ela acabe entrando nesse declínio em pessoas que não usam seus dons, ou pessoas que não sabem, né, o que são os dons, como eles operam e qual importante eles são, né? Por isso que é sempre importante estar falando sobre os dons na igreja, na célula, na escola dominical, para que isso sempre esteja na mente das pessoas, para que isso sempre venha à memória. Existem dons espirituais, dons sobrenaturais que vêm da parte de Deus, que estão disponíveis para nós para realizar a tarefa dele, tá? De levar a palavra, de transformar as vidas, de promover o reino de Deus na terra. É igual você pensa aí, que assim, um super-herói e tal, né? Imagina aí que nós, como cristãos, Deus nos concede superpoderes, né? Mas tem gente que simplesmente se esquece deles. Imagina o Hulk tentando é, usar a sua força humana ali só. Não ia conseguir nada, né? Ele precisa ali do poder dele ali, né? Do raio gama. Pensa ali em qualquer outro super-herói, o Flash, que é rápido. Se ele não correr, qual a utilidade dele? Nenhuma, né? Pensa no num Batman da vida, sem ali os seus aparatos, né? Sem as suas tecnologias, ele fica debilitado, né? E assim o cristão, ele também tem as suas armas para lutar na guerra espiritual, para poder disseminar o reino de Deus. O problema é que muito cristão deixa essas armas de lado, não aprende sobre elas, não se aprofunda nesses dons de Deus, nesses poderes de Deus nos dá, e acaba, né, encontrando muito mais dificuldade na promoção do reino, né, na edificação da igreja, do que teria se soubesse usar esses dons, né, com a maestria necessária, né, se soubesse de fato fazer uso de tudo aquilo que está ao alcance, né? Muita gente fica dando murro em ponta de faca porque se esquece dos dons, não os usa, não os coloca em destaque, não incentiva as pessoas de sua igreja a mergulharem nos dons, a buscarem os dons, né? Não pregam sobre isso, e aí acaba que a igreja vai virando cada vez mais, né? Uma coisa muito natural, né? Uma coisa muito racional, né? Racional, né? Palavra. Exatamente. Uma coisa Racional. muito racional e esquece, né, que se você quiser lutar só no campo racional, meu amigo, só com as faculdades humanas, é bem provável que você vá perder essa batalha, né? Porque racionalidade está muito mais a favor, né, do cientificismo, vamos dizer assim, do que do evangelho, da Bíblia, né? Lógico que a gente já estudou isso, a gente sabe que a gente consegue conciliar a ciência a Deus, né? A Bíblia, mas se você quiser usar só essas armas, você vai estar muito debilitado, porque existem momentos, existem situações, existem pessoas que só vão ser alcançadas, coisas que só vão acontecer, montanhas que só vão ser movidas através dos dons espirituais. É por isso que amanhã depois, quando você aí tiver sua cela, ou for um líder da igreja, um pastor, né, de ministério, é importante você incentivar os seus discípulos, as pessoas que estão aí debaixo da sua cobertura, a buscarem os dons. Os dons são disponíveis a nós através do Espírito Santo para que a gente consiga mover o reino, né? Não adianta querer fazer com as forças naturais, que nós não vamos conseguir, nós somos limitados. Então, nós precisamos usar aquilo que está
à nossa disposição, certo? Nós precisamos fazer uso de todas as ferramentas que Deus nos disponibiliza. A gente não é assim no trabalho, né? Pensa. Nós agora estamos impedidos de estarmos unidos. Estamos impedidos. Nós não podemos se reunir lá na escola, dentro da sala de aula e estudar. Não temos esse poder. Estamos proibidos pelo governo, né? Não pode se fazer isso. E aí, isso nos limitou? Não. Se a gente simplesmente quisesse usar aí os nossos dons naturais, a nossa fala, nosso poder de locomoção, vamos dizer assim, essa aula estaria acontecendo? Não, essa aula não estaria acontecendo, porque nós não podemos reunir, nós estaríamos limitados. Mas aqui nós estamos usando uma ferramenta, né, que vai além das nossas forças naturais, digamos assim, né, uma ferramenta que nos permite estar conectados, né, nos permite ver imagens, escutar o som, mesmo estando aí, né, a quilômetros de distância uns dos outros, né? Então isso nos mostra que nós, para o estudo, para o trabalho, nós sempre utilizamos as ferramentas que vão facilitar o nosso trabalho. Então, Data Show, né? E com o Data Show facilita, ou aqui agora a imagem facilita. Eu não tenho que escrever no quadro, por exemplo, né, numa aula normal, ou ter que ficar digitando aqui para você. Isso é uma facilidade. E se a gente usa as ferramentas para trabalhar melhor, para alcançar os nossos objetivos humanos, né, para render no trabalho, para alcançar os nossos sonhos, nós usamos sempre as melhores ferramentas, né, para nos comunicar com outros, né, usamos celular o tempo inteiro e tal. Então, se nós estamos acostumados a usar todas as ferramentas possíveis para facilitar a nossa vida e alcançar os nossos objetivos, por que nós não fazemos isso quando se diz em relação ao nosso objetivo espiritual, objetivo de edificar a igreja, levar o reino a crescer, levar o nome de Cristo a todos os lugares? E quais são essas ferramentas, André? Os dons espirituais, né? Os dons espirituais, os dons de profecia, o dom de variedade de língua, interpretação de língua, o dom da fé, a operação de milagre, o dom de cura, né, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, todos eles são ferramentas nos disponibilizadas por Deus para, né, através do Espírito Santo, para que a tarefa que ele nos deu de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, edificar uns aos outros, edificar a igreja, possa ser feita com muito mais facilidade e praticidade. Por isso os dons estão aí para que nós usufruamos dele. Mas infelizmente pouco se tem falado sobre isso. Tem época que fala muito, tem gente que fala muito, mas ultimamente a gente tem visto pouco, né? As pessoas não estão usando essas ferramentas e é como se elas estivessem trabalhando, né, de forma bem limitada, né? Então nós não queremos imitar o reino de Deus, nós queremos expandir o reino de Deus. Para isso acontecer, nós precisamos utilizar todas as ferramentas possíveis que ele nos dá. Então vamos lá. Os dons de revelação, como que eles se manifestam, André? O dom de revelação, ele se manifesta de duas maneiras. Através de um testemunho interior ou através de uma visão. O que seria um testemunho interior, André? Como assim um testemunho interior? A gente costuma dar outro nome para isso, né? Geralmente é quando você fala que, né, nossa, estou sentindo, né? Deus me incomodou aqui, né? Eu tô sentindo que é melhor fazer assim, ou tô sentindo que não tô sentindo paz nisso, né? Isso é o testemunho interior, né? Quando Deus ele mexe com você, dentro de você, um sinal, um sentimento, né? Uma coisa que Deus te revela aí dentro de você. Você sente no seu espírito, né, interiormente, que alguma coisa está errada, alguma coisa tem que mudar, ou não existe paz em realizar determinada atividade. Então, uma das maneiras dos dons de revelação acontecerem é através do testemunho interior. A outra maneira de um dom de revelação ser operado é através de uma visão mesmo, né? Oi? Nossa, oi? Pode continuar quando o senhor der a oportunidade de falar. Aí eu falo. Não, é porque meu fone tá alto.
Ah, tá. Então, só para concluir aqui, Tá bom. quando a gente fala de visão, né? E aí eu já deixo você falar. Visão é quando Deus nos mostra alguma coisa de forma nítida mesmo, visão de um anjo, né? Ou visão de alguma coisa acontecendo, né? Isso sim é uma visão. Então, as duas maneiras dos dons de revelação virem até nós é através do testemunho interior ou de uma visão. É assim que o Espírito Santo opera para nos revelar as coisas. Pode falar, Fê. Então, Oi. você falou sobre esse estar incomodado, né, com sentimento no espírito. Uhum. Algum tempo atrás, mais ou menos em torno de uns 5 meses, eu recebi uma proposta de um publicitário lá em Brasília para fazer um serviço aqui para uma clínica dentária de Uberlândia que estava revolucionando um sistema de implante dentário, trazendo um recurso internacional para a cidade. Eu fui, fiz assim, uma reunião com o pessoal da clínica e eu não sentia paz no espírito, não sentia que era para fechar aquele serviço e eu ia ganhar muito dinheiro com isso. E eu não sentia bem, então eu resolvi acatar aquele sentimento que eu estava sentindo, porque eu sabia que aquilo ali era de Deus, não era de mim. E eu rejeitei a proposta, e o publicitário ficou atrás de mim durante um bom tempo, e eu rejeitando, rejeitando, e um dia eu falei para ele, olha, eu não senti de fazer e tal. Ele falou, nunca vi isso, você está rejeitando dinheiro, você não quer ganhar dinheiro, mas tem coisas que vai além do dinheiro. Então eu não estava sentindo paz no meu espírito, eu vi que aquilo ali não era legal, e eu acabei rejeitando. Então, isso é um dom, né, que eu tenho. E graças a Deus, eu consigo obedecer esse sentimento. Porque imagina quantas, é, quantas possíveis, né, é, problemas eu poderia passar caso se eu viesse aceitar essa proposta. É isso. Uhum. Muito bem. Então, é isso mesmo, isso é um dom, né? E Deus, ele nos dá essa capacidade. O problema é que muitas vezes, às vezes, tem pessoas que têm esse mesmo dom que você tem, e às vezes escolhem desobedecer. Você fala, não, que isso, igual no seu caso. É dinheiro, Deus quer que eu seja próspero, né? Isso é óbvio que é coisa da minha cabeça, com certeza eu tenho que aceitar essa oportunidade, né? Só que depois a gente acaba quebrando a cara. Então, é muito bom ter o dom e, além disso, a firmeza para obedecer, né? Próximo aqui, então, em relação a isso, vamos ao primeiro dom. Pensa você aí, tenta me explicar qual que é a diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Alguém sabe a diferença dos dois? Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Eu acredito que a palavra de conhecimento é aquela mais voltada para o termo científico. Agora, a palavra de sabedoria, eu já acredito que tem a ver com algo que é além daquilo que a gente aprende humanamente, que é algo inspirado mesmo, vindo do céu, como uma bênção sobre a pessoa que, por exemplo, lá na minha igreja, tem irmãos que são tão sábios e não estudam, não têm conhecimento. Eles são doutos, como se fosse uma inspiração divina mesmo. Mais alguém quer arriscar? Qual que é a diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Ninguém? Muito bem. Uma diferença entre eles você vai entender. Na verdade, os dois, por exemplo, só para você entender, Fernando, o que você sentiu, por exemplo, em relação a não aceitar aquele emprego, é um dom. Se é um dom, tem um nome. O nome desse dom é palavra de conhecimento. Deus te deu a conhecer alguma coisa, certo? Então, Eu nem sabia. deu a entender. Falou, ó, né, sentimento.
que não parece legal. Agora, o que você vai fazer depende de você, né? Você podia agir ou não, mas Deus avisou, te deu o conhecimento, né? Ó, isso não é legal, né? Então vamos lá, primeira coisa, a palavra de conhecimento é uma revelação, geralmente ligada ao passado ou ao presente. Então, uma revelação que Deus está te dando alguma coisa que aconteceu na sua vida e que às vezes pode estar causando problemas, ou algo presente que está acontecendo, tanto na sua vida como na vida de outra pessoa, né? Então, por exemplo, às vezes Deus pode te mostrar que uma pessoa está enferma, uma pessoa está doente. Deus te mostra isso, mas fica meio que subentendido o que você tem que fazer, né? Se Deus te mostra que uma pessoa está doente, o que você tem que fazer para aquela pessoa? Orar por ela, né? Se Deus te mostra que alguém está em pecado, que alguém está com algum problema, você tem, como é que você tem que agir? Chegando nessa pessoa e falando com ela, ó, né? Vamos orar aqui para você, né? Eu quero orar por você, eu tive um sentimento no meu coração, Deus me mostrou algo, né? Eu quero orar por cura na sua vida, por exemplo. Então, a palavra de conhecimento, Deus nos revela alguma coisa, e aí nós temos que entender o que deve ser feito, né? Orar, conversar com a pessoa, indicar, buscar ajuda, ou nós mesmos buscarmos ajuda. Exemplo disso é, por exemplo, quando Pedro tem a visão lá na casa de Cornélio, né? Deus mostra a visão para ele, mas não fala o que ele tem que fazer. Mas Pedro, ele pensando, refletindo, ele chega na informação. Então, uma informação que eu tenho que deduzir, né? Deus me dá a informação e eu deduzo o que tem que ser feito com ela. Então, Deus me revela que alguém está doente, né? O mais prudente é ir lá e orar por aquela pessoa. Deus me revela que alguém tem pecado, o mais prudente é conversar com aquela pessoa, perguntar o que está acontecendo na vida dela, se ela está precisando de ajuda, o que está acontecendo, porque ela está fraca na fé. Então, palavra de conhecimento é isso. Deus, ele nos dá uma revelação e a partir dessa revelação nós decidimos o que fazer então, né? Meio que a gente deduz, né? A partir da informação. Orar pela pessoa, ajudar a pessoa, né? Enfim, fazer algo condizente com aquela visão que Deus nos deu. Muito bem. E pode ser tanto uma coisa que a gente sente, né? Tipo o caso do Fernando, como às vezes verdadeiramente uma visão mesmo, né? A gente enxergar algo ali através do Espírito Santo. Muito bem. O próximo seria a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, elas são muito parecidas. A diferença que a gente coloca na palavra de sabedoria é que ela é uma revelação seguida de conselho. Deus não dá só uma revelação, ele dá uma revelação junto com um conselho. Isso é a palavra de sabedoria, né? E dá um exemplo bíblico aí, professor. Dou dois. Por exemplo, quando José ele interpretou o sonho de Faraó. E como quem interpreta sonhos aí e dá a entender o que Deus quer, é o dom da palavra de sabedoria, né? Então, o José foi lá e falou, olha, o seu sonho é esse, significa isso, isso, portanto, né? Então vem a revelação, o que era o sonho, né? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas secas e 7 espigas cheias e bonitas. O que era o significado disso, né? 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. Mas não foi só a revelação vai até aí. Depois da revelação ainda vem um conselho. Qual foi o conselho que Deus deu ali para Faraó através de José? Olha, portanto é prudente que você guarde, né, uma parte aí da produção, construa aí grandes silos, coloque pessoas sábias para administrar isso aí, estoque os recursos, para que quando os anos de escassez vierem, vocês, né, não passem fome, vocês tenham todos os recursos necessários. Ou seja, não foi simplesmente uma revelação de alguma coisa, né, de algo que iria acontecer. Foi também um conselho, né? Por isso que está escrito ali no final, a palavra de sabedoria está mais ligada ao futuro, a algo que vai acontecer e como que nós devemos agir frente àquilo ali. Então, isso é uma palavra de conhecimento. Outro caso ali, por exemplo, Eliseu, né? Quando ele vai falar ali para o rei, ele fala, olha, lá em 2 Reis 6, estão armando uma emboscada
por o senhor em tal e tal lugar, então é prudente que o senhor, né, não caia nessa cilada, que o senhor vai para outro lugar e tal. O que Eliseu está falando aqui? Está revelando o que vai acontecer, que tem ciladas armadas, e está falando para o rei como que ele deve agir. Quando isso acontece, então eu tenho uma palavra de sabedoria. A gente não pode confundir com a sabedoria humana, né? A sabedoria humana também é boa, né? Mas ela é aquela coisa humana. Tem gente que realmente é muito inteligente, tem gente que é muito sábio, né? E dá bons conselhos, né? Vira para alguém e fala: ó, meu filho, né? Esforça agora, né? Estuda aí um pouquinho a mais por dia, pra você poder passar numa boa faculdade, poder ter um bom futuro. Isso não é uma palavra de sabedoria vindo do Espírito Santo, é uma sabedoria humana, que também é muito importante, né? Se esforce nos estudos, procure uma carreira melhor, né? Não falte à igreja, né? Siga os caminhos de Deus. São sabedorias humanas, né? Mas que também podem ser boas. Então a gente não pode confundir. A palavra de sabedoria é claramente uma revelação que Deus nos dá, né? Mostrando o que vai acontecer e o que deve ser feito. Então é uma revelação seguida de conselho, né? Na verdade, esse é um dos mais preditivos de todos os dons, né? O que as pessoas mais querem, mesmo Paulo falando para buscar o dom de profecia, na verdade, o que as pessoas mais buscam, geralmente, mesmo sem saber, é a palavra de sabedoria, que é o quê? Deus revelar o futuro e o que deve ser feito, né? Então, ela é bem incisiva em relação a isso. Então, Deus pode te mostrar, às vezes, alguma coisa, né? E o que deve ser feito. Isso é palavra de sabedoria. Se Deus só te mostra alguma coisa, isso é palavra de conhecimento. Agora, portanto, você sabe a diferença dos dois. Palavra de conhecimento é uma revelação, certo? Geralmente ligada ao passado ou ao presente. Palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho que está mais ligada ao futuro, certo? Então, essa é a grande diferença entre as duas coisas, certo? No caso de Pedro, Deus não revela para ele, não dá uma direção para ele, né, um conselho, só mostra uma visão. Aqui nos casos de José e de Eliseu, não só uma visão, mas também o conselho daquilo que deve ser feito. Então, palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho. Muito bem. E nós vamos por último dos dons de revelação, que é o quê? O discernimento de espíritos, né? Esse algumas pessoas têm, né? São sensíveis ao mundo espiritual. O que seria o discernimento de espíritos, professor? É uma capacidade de entender o mundo dos espíritos, né? Aquela pessoa que consegue ver, né? Esse aqui é principalmente pelo dom aí da visão, né? Deus revela, mostra alguma coisa, né? Ou também a pessoa pode sentir, né? Nossa, estou sentindo um ambiente pesado, né? Estou sentindo aqui, né, que uma atmosfera ruim. Isso é porque essa pessoa tem sensibilidade, né, ao mundo dos espíritos, a capacidade de entender o mundo dos espíritos. E não só para perceber demônios, tá? Mas também os anjos e o próprio Cristo. Alguém quer André, falar? Uma vez eu estava assim com muitas dúvidas em relação a algumas coisas que acontecem comigo, né? Uhum. E aí eu participei a Shalom tem como chama? É um encontro, né? Aí eu fui para esse encontro, eu pedi, eu nem sou, né, da Shalom, eu conversei com o pastor Humberto. Aí eu quase que implorei para ele, porque eu queria muito participar, porque eu queria muito aprender, e coisas assim que eu não sabia, e eu tinha dúvida dentro de mim. Uhum. E aí eu tive, assim, eu passei pelo encontro, e no final eu tive, assim, uma conversa com o pastor Silvio Moura. E eu falei para ele algumas coisas. E ele falou para mim que eu tinha esse dom, que eu sou sensível ao mundo espiritual, porque determinados lugares que eu vou, um exemplo, eu fazia um curso no Senac, e nessa época eu pegava ônibus, pegava coletivo na Avenida Fernando Vilela. E o local que eu pegava esse ônibus ficava em frente ali quase a Tecidos Miramontes. E ali
eu não aguentava ficar ali. Eu sentia que tinha pessoas chorando, eu sentia pesado, eu sentia o clima muito, nossa, era terrível, e um dia eu comentei isso com ele, de algumas coisas que acontecem, ele, Fernanda, você tem uma sensibilidade, e ele me explicou como que eu deveria de agir, porque até então eu tinha medo. Quando eu chegava nesse ponto, e só de saber que eu tinha que ficar ali esperando o coletivo passar, às vezes eu deixava de pegar ônibus ali e descia uns 2 quarteirões para mim pegar o ônibus na porta da igreja de congregação, que era um pouco mais embaixo, porque eu não aguentava ficar ali. Era muito ruim. Então, é discernimento de espíritos, né? Quando a gente tem sensibilidade ao mundo dos espíritos. E pode ser tanto para coisas ruins mesmo, né? Mas não é só apenas para perceber demônios, mas também anjos e até mesmo o próprio Cristo, né? A visão de anjos, muita gente tem, igual eu já te contei, a irmã lá na igreja, veio, chegou chorando, a tia Leida, né? Falando, olha, você tá vendo ali os 2 anjos, né? Um de cada lado no palco e tal. Aí eu falei para ela, não tô não, tia Leida, mas eu sei que você tá. Por quê? Tem discernimento de espíritos, ela consegue enxergar. Mas é lógico que, né, às vezes isso não é só por visão, é por sentimento, mas você sente um clima mais pesado, ou você sente um clima, né, parece uma paz diferente, tudo isso, né, é discernimento do mundo espiritual, né? Os anjos estão conosco o tempo todo estão conosco, ministrando sobre nós. Mas ter uma visão deles é apenas algo pontual do dom, né? Então, algumas pessoas conseguem ver esses anjos, algumas pessoas conseguem conversar, né, interagir às vezes com essas visões, mas a maioria, né, simplesmente contempla, chora, né. Algumas pessoas têm sentimentos, né, ó, tem anjos aqui, tem anjos ministrando, né. Isso é o discernimento de espíritos. Novamente, é um dom de revelação que pode vir tanto por um testemunho interno, né, um mover do Espírito Santo, né, você sente um ambiente diferente, tudo mais, seja positivo ou negativo, né? Assim como também você pode ter uma visão, né, de um anjo ou de um espírito do mal, né? Deus ele pode te revelar de diferentes maneiras. Esse discernimento de espíritos é um dom muito interessante, né? Principalmente, né, para que nós tenhamos cuidado, né, com as pessoas que a gente envolve, com os ambientes que a gente participa, né? Por isso que é importante a gente pedir todos os dons, né? Imagina se você começa a pedir o discernimento de espíritos, e pode te ajudar muito na sua vida, né? Se você entrar num lugar e você sentir, não, aqui a coisa é bem, ou não, a coisa aqui tá meio pesado, o clima aqui é ruim, né? Eu sinto um peso aqui dentro, até aí, porque você vai poder orar, vai poder interceder, você vai poder agir, né? Então, todos esses dons de revelação, eles meio que sugerem algum tipo de ação, né? Aquele que vem com a ação especificada é o de sabedoria, onde Deus nos fala ali o que é o que tem que fazer. Mas o de conhecimento e o discernimento de espíritos também são revelações nos dados, e aí para a gente poder agir, né, conforme aí os conhecimentos que a gente tem, a Bíblia. Né? Então entrou num lugar, tá com espírito pesado, também começa a orar, começa a interceder para os espíritos se baterem retirados, espírito de morte, etc. Ou não, entrou num lugar, então a atmosfera boa, tá tudo bom. Nossa, agora agradece a Deus pelo milagre, por um ambiente tão gostoso. Ou seja, discernimento de espírito é uma coisa muito boa, né? Às vezes tem gente que tem medo, né? Dá medo. É uma coisa você entrar num lugar que às vezes tem espírito ruim e você não sentir nada, beleza, fica tranquilo, né? Mas se Deus te mostra tudo, né? Às vezes você fica mais apreensivo, né? Mais, igual a Fernanda falou aqui, mais tenso e tal, né? Então, não é só maravilhas, né? Mas é um dom que com certeza ajuda muito, né? E é importante que você peça para que Deus te dê pelo menos um pouco dele, para te ajudar a agir em locais específicos, né? Seja porque tem espíritos de Deus agindo ali, ou porque tem demônios agindo naquele lugar, certo? Então esse é o discernimento de espíritos. Com ele a gente encerra os dons de revelação. Né? Recapitulando então, dom de revelação vem através de um testemunho interior ou de uma visão, né? E são a palavra de conhecimento, que é uma revelação, a palavra de sabedoria, que é uma revelação seguida de conselho, e o discernimento de espírito, que é a capacidade de entender,
de sentir o mundo espiritual. Esses são os dons de revelação. Vamos agora entrar nos dons de poder. Antes, alguém quer comentar alguma coisa, quer dar um exemplo, quer compartilhar? Sinta-se à vontade nesse momento. Ninguém? Então, vamos continuar, né? Vamos para o próximo. Dons de poder. Vamos lá, então. O que são os dons de poder? Os dons de ação, né? Quando o Espírito Santo nos dá um poder, uma capacidade ali, ou ele opera em nós ou através de nós, de maneira fantástica, né? Principalmente, né, de uma forma que causa impacto, né? Causa ali poder, causa ali uma grande comoção nas pessoas que estão presenciando esses dons em operação. Então, dons de poder. Quais que são os dons de poder? Vamos lá, a gente já falou quais que são, né? E vamos ver, então, cada um deles. Então, a gente tem o dom da cura, dom da fé e a operação de milagres. Vamos ao dom da cura. O dom da cura, ele é bem óbvio, né? A própria escrita dele, a própria palavra já nos dá a entender o que ele é. O dom de cura, então, é toda realização de cura milagrosa, né? Uma pessoa que ora por alguém, a pessoa sara da dor de cabeça, sara de um câncer, de um tumor, de um quadro respiratório, de uma UTI, né? Uma cura, a pessoa é curada. Isso é um dom de cura, né? Se ora ali pela pessoa, se impõe as mãos ali, se intercede e acontece um milagre, né? Então, todos esses dons, quando a gente fala de dons de poder, estão diretamente ligados à ideia de milagre. E esse milagre ele não só opera na vida sua, mas também na vida de outras pessoas e causa um impacto muito forte em quem os presencia. Então, primeiro é o dom de cura, né? Quando alguém, aí, através do Espírito Santo, é curado, o dom da cura. Você ora para alguém, a pessoa é curada, e isso com certeza gera um grande impacto, né? Ora para alguém e é curado do câncer, isso mexe com médico, isso mexe com família, isso mexe com todo mundo, né? E ajuda a edificar o reino de Deus. Então, dons de cura acontecem, tem pessoas que têm esse dom muito forte, né? Ora, e as pessoas são curadas mesmo, né? Já os outros milagres, né? Porque todos são milagres. Dons de poder a gente vai entender que é a operação dos milagres, né? Eles são esses três. Só que os milagres em relação à cura corporal, física, a gente vai chamar de dons de cura. Agora, os outros milagres, que podem ser vários também, eles vão ser subdivididos nos dons da fé e da operação de milagres, certo? Então, vamos entender um pouco mais essas outras ações milagrosas do Espírito Santo através das nossas vidas, né? Então, por exemplo, água em vinho, multiplicação dos peixes, tudo isso é milagre, mas não está ligado à ideia de cura, certo? Então, quando eu penso no milagre de cura, é os dons da cura. Quando eu penso em água em vinho, multiplicação de peixe, né, e assim por diante, aí eu já estou falando de dons de fé e operação de milagres. Então, eu não vou perder muito tempo aqui, ou melhor, gastar muito tempo aqui com os dons de cura, porque eles são bem óbvios, né? Dá pra gente captar eles aí bem fácil. Vamos focar então nos outros dois, que é o dom da fé e operação de milagres. Quando a gente fala o dom da fé, a gente não está falando da fé que todo crente tem, né? O professor estava ensinando isso lá. A fé que todo crente tem é algo, né, que nós temos mesmo, que nos cativa, que nos move. Agora, o dom da fé é uma ideia de uma fé especial. Quando Deus nos leva além do nível normal de fé, né? É algo extraordinário que acontece conosco. Por acontecer conosco, a gente vai dizer que o dom da fé, ele é um dom passivo, né? Ele recebe o milagre. Então, nós recebemos o milagre. Você que tem esse dom, você recebe esse milagre. Então, o dom da fé é uma fé especial. É algo geralmente momentâneo, né? Que aumenta o seu nível de fé e você recebe um milagre ali, né?
Que exemplos que o senhor pode dar de dom da fé, professor? Por exemplo, Daniel na cova dos leões e os amigos de Daniel na fornalha, né? Daniel, quando estava ali na cova dos leões, ele ali orou, ele esteve ali e os leões fecharam a boca, né? Não comeram Daniel, algo que não conseguiria se explicar pela ciência natural, porque ali eram leões que estavam famintos. E os amigos de Daniel, ao serem jogados na fornalha também, até os guardas que os jogaram morreram, mas nem um fio de seu cabelo queimou, nem um linho de sua roupa. Por quê, professor? Porque agiu Deus ali de uma forma fantástica, né? Quando a gente pensa ali nos amigos de Daniel, eles inclusive falam em Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam antes, ó, nós não vamos curvar nem nada, e se você jogar a gente na fornalha, se for da vontade de Deus, né, nós vamos nos livrar dessa fornalha, né? Essa fornalha nos vai nos pegar. Mas se não for da vontade de Deus, né, nós também, né, iremos para o céu, nós também iremos para a salvação. Então, pode nos jogar. Percebe que não é a nossa fé normal, porque se fosse dom da fé aqui, uma coisa meramente humana, né, se fosse uma nossa fé mesmo, ele não ia falar, se Deus quiser ele vai, se Deus, né, não, se ele não, também nos salvar não tem problema. Não, se fosse essa fé nossa humana, ele ia falar, não, Deus já vai nos livrar, se nada disso vai acontecer, meu Deus é maior, tudo mais. Mas ele percebe que ele estava preparado para qualquer uma das coisas. Então, é passível, é quando você recebe um milagre de Deus. Então, ali, Daniel e ali os Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam esse dom de Deus, esse milagre nas suas vidas. E ao receber esse milagre, ele toca as outras pessoas, ele é como se fosse uma vitrine do reino de Deus. Ele promove o poder de Deus. O que aconteceu ali depois que Daniel e os amigos ali de Daniel não foram feridos, tanto aí pelos leões quanto pela fornalha? O rei ficou impressionado, o rei ficou extasiado com aquilo ali, e aquilo gerou mudanças, né, no mundo ali, na legislação. O rei mandou prender os outros ali, jogar os outros que tinham conspirado ali contra Daniel na cova dos leões, né? Ele mandou ali mudar a regulamentação por conta dos amigos de Daniel. Por quê? Porque ele viu o milagre acontecer. Então, o dom da fé é quando, por um milagre, algo acontece conosco de forma sobrenatural, mas não simplesmente para mudar a nossa vida ou para nos livrar de alguma coisa, mas principalmente porque isso gera um impacto na vida das pessoas e traz transformação. E a gente não pode esquecer daquilo que a gente falou no começo da aula. Esses milagres, esses dons, eles servem principalmente para que a gente possa promover o reino dos céus, para que sejam poderes do Espírito Santo, para que a tarefa, né, de levar o reino de Deus a todos os cantos e fortalecê-lo possa ser realizada de uma forma mais efetiva. Então, o dom da fé é isso, né? Um grande milagre acontece, mas não simplesmente para livrar a sua vida ou para transformar a sua vida, mas porque isso é uma vitrine do poder, da força de Deus, e isso toca as outras pessoas. Então, o dom da fé, ele é mais passivo. E a operação de milagres, professor? Operação de milagres, então, evidentemente, é um dom ativo, né? Quando eu opero milagres na vida da outra pessoa, de outra pessoa. Então, por exemplo, assim, dá um exemplo de operação de milagres. Por exemplo, Moisés, quando ele vai ali abrir o Mar Vermelho, né? Aquilo ali foi fantástico, o povo ficou maravilhado, o povo se livrou das mãos ali dos egípcios, e logo depois o mar se fechou sobre os soldados ali do Egito, né? E grande foi ali a perda dos egípcios, né? E aí o faraó se prostra ali, né? Totalmente derrotado frente ao poder de Deus. Josué, quando ele para a terra, né? Lá na Bíblia fala o sol e a lua, mas a gente entende que ele parou de fato aqui. Então, quando esse momento acontece, é uma operação de milagre, né? Através de Josué ali aquilo aconteceu, né? E aquilo transformou a vida daquelas pessoas também, foi muito impactante. E quando Jesus transforma a água em vinho, né? Uma atitude ativa, ele foi lá e ele transformou ali a água em vinho, né? E aquilo impactou também a vida das pessoas, ou seja, é algo que se torna um sinal para os outros,
sem que isso nos envolva, né? Sem que isso, né, seja um milagre para nós, um milagre ali para outros, para terceiros, né, vamos dizer assim, que impactam um grande número de pessoas, e além disso ele serve também como uma vitrine do reino de Deus para mostrar o grande poder que Deus pode ter agindo através da vida das pessoas, né? Então a diferença aí, ó, não vamos perder ela, vamos recapitular para você não perder. Quando eu falo dom de poder, eu estou falando na operação, né? Quando milagres acontecem. Dom de cura é toda cura milagrosa, né? Alguém que ora, a pessoa é curada de câncer, dor de cabeça, dor de dente, doenças, qualquer coisa assim. Isso é uma cura milagrosa, são os dons de cura, certo? O dom de fé, o dom da fé, não é a fé que todo crente tem, é uma fé especial que nos leva ao nível superior, é um ato passivo onde eu recebo um milagre, mas eu recebo um milagre não simplesmente para o meu próprio bem, para o meu bel prazer, mas porque isso serve para transformar as vidas das pessoas que presenciam aquilo. Por exemplo, no caso de Daniel e dos amigos dele, o rei, né? Na sua vida pode ser as pessoas do seu emprego, pode ser as pessoas da sua casa, da sua família, e isso serve como uma vitrine do reino de Deus. Então eu recebo um milagre na minha vida de forma sobrenatural. O terceiro é a operação de milagres, ou seja, um dom ativo, né? Nunca esqueça. Dom da fé, passivo. Dom de operação de milagres é o dom ativo, quando, através do Espírito Santo, eu opero um milagre na vida das outras pessoas. Moisés abriu o mar para o povo não morrer, Josué parar a terra para vencer a batalha, né? Jesus transformando água em vinho para não acabar ali com a cerimônia. Tudo isso são atos feitos através do poder do Espírito Santo, que trazem uma transformação ali, que impacta diretamente a vida das outras pessoas pelo milagre, ser em prol delas, e também traz transformação e promove o reino de Deus, né? Então, é algo que se torna um sinal para os outros, né? E não necessariamente nos envolve, é um grande milagre que acontece conosco. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não entendeu algum ponto? Eu Oi. quero comentar em relação ao dom da fé. Tem uma passagem em Mateus, onde fala quando Jesus entrou na casa de uma pessoa para curar a filha que, para falar a verdade, para ressuscitar, né? Porque ela não estava enferma, ela já era morta. Aí, naquela situação, nessa ocasião, tinha algumas pessoas que não acreditavam, algumas pessoas que não tinham aquela fé, e até, inclusive, Jesus foi e pediu para que essas pessoas se retirassem. Então, eu vejo nessa passagem um dom, assim, é lógico que Jesus, ele era uma pessoa muito especial, uma pessoa superior, porque é Cristo, Deus, né? Então, assim, comparando ele com uma pessoa normal daquele tempo, não tinha nem como comparar. Mas a gente analisando os fatos, a gente percebe que o dom da fé, quando você opera algo ali, algum milagre, eu acho interessante essa passagem de Jesus, porque quando ele fala para as pessoas saírem ali, ele está praticamente demonstrando que aquelas pessoas não tinham fé o suficiente para aquela ocasião, e até inclusive eu não sei se isso no mundo espiritual pode interferir na realização de algum milagre, né, porque na passagem mesmo mostra que ele pediu para as pessoas se retirarem do local. Sim, tem implicâncias no mundo espiritual, né? E um milagre pode acontecer, né? Não é Jesus, lógico, uma pessoa, mas tem relatos aí de irmãos que oraram e pessoas ressuscitaram, né? Operaram aí um milagre, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? Isso é Deus agindo. Então, novamente, parece superpoder, parece coisa de filme, mas não é. É acessível para nós. O problema é que muitas vezes nós não buscamos. Mais alguém quer comentar aí? Tem alguma dúvida sobre isso aqui que a gente ensinou até aqui? Tá tranquilo? Certeza? Tudo bem. Não falou nada porque deve estar tudo tranquilo. Como daqui a pouco a gente tem aula de música, e
já trouxe bastante informação aqui que você tem que processar. Inclusive, se você copiou, é importante, né, para você ter isso, dar para a prova. Isso aqui é óbvio que vou colocar na prova, né? Volta outros slides. A Fernanda, eu acho que tá anotando O tudo. slide para não ter mais de copia. Qual? Ô, Gil, daqui a pouquinho eu publico. O anterior. Dom da Fé? Oi, Gil. Eu vou compartilhar aqui no grupo, daqui a pouquinho eu publico lá, eu já digitei tudo aqui, já, tá, Gil? Mas é bom você também, André, o senhor também enviar no nosso e-mail. Só voltar um pouquinho. Qual que é, Gil? Não é esse aqui? Não, é outro, é atrás desse ainda. É esse aí mesmo, Dom da Fé. Tá. É bom vocês terem, mesmo que a Fernanda disponibilizar, você copia aí no seu caderno, se tiver alguma coisa, pra você poder estudar para a prova, né? Então, isso aqui com certeza vai cair. Certo? Já salvei aqui a presença. Daqui a pouco a gente tem a aula de música, né? Então, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo aí, 10 minutinhos, para você também poder lanchar aí e descansar um pouquinho, esticar as pernas para quem for voltar, certo? Já fiz a chamadinha aqui, já printei a tela, né? Então é isso, para quem for a aula de música daqui a pouco. Para quem não, um abraço e até amanhã. Certo? Até mais. Abraço, João. Até mais. Um abraço, professor André. Deus abençoe. Falou, Sonival. Até mais. Um abraço. Até mais. Até mais, Gil. Tchau. Tchau. Um abraço.